do incidente de resolução de demandas repetitivas. Texto e narração de Letícia Marques Padilha. O incidente de resolução de demandas repetitivas é instituto totalmente novo no processo civil brasileiro, representando um avanço no CPC em prol da uniformidade das decisões judiciais. O incidente tem por função dar ensejo a uma única decisão de tribunal que resolva uma mesma questão de direito objeto de julgamento em múltiplas ações. É uma das técnicas de julgamento de casos repetitivos previstas no CPC 2015, ao lado do julgamento de recursos especiais e extraordinários repetitivos, sendo eficaz instrumento de consagração dos princípios da isonomia e segurança jurídica. Seu acórdão possui caráter vinculante para todos os órgãos do judiciário atrelados ao tribunal que houver julgado o incidente, sendo de aplicação obrigatória para todas as ações em curso, como também para as ações que vierem a ser eventualmente propostas após seu julgamento. O IRDR tem cabimento quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Não serão exigidas custas processuais no incidente de resolução de demandas repetitivas. A desistência ou o abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente. Não sendo o Ministério Público requerente, intervirá obrigatoriamente no incidente e assumirá sua titularidade em caso de desistência ou de abandono, pois o IRDR evidencia o interesse institucional em identificar uma tese a ser aplicada a todos os processos que veiculem idênticas questões de direito, concretizando a segurança jurídica e a isonomia. Assim, a solução da questão controvertida interessa a realização de valores constitucionais e não aos litigantes. A inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado. É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado o recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva. São legitimados para o pedido de instauração do incidente, que deverá ser dirigido ao presidente de tribunal, o juiz ou relator por ofício, as partes por petição, o Ministério Público ou Defensoria Pública por petição. O ofício ou a petição será instruído com os documentos necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente. Não há prazo para postular a instauração do IRDR. Desde que a ação ainda esteja pendente perante o primeiro grau ou o tribunal, é possível que qualquer dos legitimados suscite o incidente. O incidente será julgado no prazo de 1 ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados que envolvam o réu preso e os pedidos de habeas corpus. Superado o prazo previsto, cessa a suspensão dos processos previstas no artigo 982, salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário. Prevê o artigo 982 caput que, admitido o incidente, o relator suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso, cessa a suspensão a que, se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente, poderá requisitar informações a órgãos em cujo juízo tramita processo no qual se discute o objeto do incidente, que as prestarão no prazo de 15 dias e intimará o Ministério Público para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 dias. Tal suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes e, durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso. Visando a garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado poderá requerer ao tribunal competente, para conhecer do recurso extraordinário ou especial, a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente já instaurado.
Independentemente dos limites da competência territorial, a parte no processo em curso no qual se discuta a mesma questão objeto do incidente é legitimada para requerer tal providência. O julgamento do IRDR caberá ao órgão indicado pelo regimento interno, dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal. O órgão colegiado, incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica, julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente. A função do IRDR é prevenir decisões divergentes e realizar isonomia e segurança jurídica. A ampla publicidade de sua instauração é medida que se impõe como condição de sua efetividade. É necessário que todos os órgãos do judiciário, advogados e jurisdicionados tenham amplo e imediato conhecimento da instauração do incidente para que se previna adequadamente, sejam proferidas decisões divergentes em casos idênticos, aplicando-se o julgamento do IRDR a todos os processos em andamento no qual a questão jurídica afetada esteja em discussão. Os tribunais manterão banco eletrônico de dados atualizados com informações específicas sobre questões de direito submetidas ao incidente, comunicando-o imediatamente ao Conselho Nacional de Justiça para inclusão no cadastro. Para possibilitar a identificação dos processos abrangidos pela decisão do incidente, o registro eletrônico das teses jurídicas constantes do cadastro conterá, no mínimo, os fundamentos determinantes da decisão e os dispositivos normativos a ela relacionados. O relator ouvirá as partes e os demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia que, no prazo comum de 15 dias, poderão requerer a juntada de documentos, bem como as diligências necessárias para a elucidação da questão de direito controvertida, e, em seguida, manifestar-se-á ao Ministério Público no mesmo prazo. Para instruir o incidente, o relator poderá designar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria. Concluídas as diligências, o relator solicitará dia para julgamento do incidente. No julgamento do IRDR, observar-se-á a seguinte ordem. Inciso 1º, o relator fará a exposição do objeto do incidente. Inciso 2º, poderão sustentar suas razões sucessivamente. Letra A, o autor e o réu do processo originário e o Ministério Público pelo prazo de 30 minutos. Letra B, os demais interessados no prazo de 30 minutos divididos entre todos, sendo exigida inscrição com 2 dias de antecedência. O prazo poderá ser ampliado considerado o número de inscritos. O conteúdo do acórdão abrangerá a análise de todos os fundamentos suscitados concernentes à tese jurídica discutida, sejam favoráveis ou contrários. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive aqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo estado ou região, e aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão. Se o incidente tiver por objeto questão relativa à prestação de serviço concedido, permitido ou autorizado, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação por parte dos entes sujeitos à regulação da tese adotada. Não observada a tese adotada no incidente, caberá reclamação. Cria-se com o julgamento do incidente precedente de obrigatoriedade forte, na lição de Thérèse Arruda Alvim Vambier, já que o sistema concedeu um remédio cujo específico objetivo é levar à correção das decisões que deixam de se basear no que foi decidido anteriormente, que é a reclamação. O tribunal, de ofício, dará início ao procedimento de alteração, assim como também o Ministério Público e Defensoria Pública. Por isso, caso algum integrante do órgão competente para julgar o IRDR entenda que seja o caso de revisar a tese anteriormente fixada, este poderá suscitar a questão para o colegiado, que se decidirá se dá início ou não a um novo incidente de julgamento da questão repetitiva. Do julgamento do mérito do incidente,
caberá recurso extraordinário ou especial conforme o caso. O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida. Conhecido o recurso especial ou extraordinário, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. Também cabe a interposição de embargos de declaração em caso de obscuridade, contrariedade ou omissão ou erro material. Chegamos ao fim deste episódio. Até o próximo!